objetivo aqui hoje é conhecer a LGPD. Nosso objetivo agora é conhecer a LGPD, ver como ela se transforma, né, com as modificações que nós temos na legislação e também como ela se adapta para os tipos de empresa e também para todos os tipos de serviço que existem, tá ok? Primeiramente, eu vou apresentar nossa empresa, é a PGBR. PGBR quer dizer Prime Global Brasil. Ela é uma empresa que é o braço de uma empresa estrangeira chamada Prime Global. É uma empresa americana. É um dos 5 maiores escritórios de contabilidade independente do mundo, tá? E aqui no Brasil a gente já está com 60 anos instalado, desde o do primeiro proprietário, hoje é o filho, né, que é o Milton, que é o manager da empresa, e eu sou da parte de contabilidade, taxas e consultoria, ok? Nós temos uma atuação local, nós temos mais de 6.300 clientes já atendidos no território nacional, mais de 5.000 projetos entregues, e hoje a gente tem uma equipe aí que está com cerca de 78 membros, tá? Atendendo todo o Brasil. Aqui a gente também tem um alcance global, a gente atende, aqui onde está escrito clientes atendidos, são clientes de outros países, né? São mais de 80 já atendidos. Nós temos mais de 907 projetos entregues e no mundo inteiro a gente conta hoje com mais de 18.800 pessoas que integram o time da Prime Global. Esses aqui são alguns clientes que nós já atendemos aqui no Brasil, em diversos tipos de atividades, seja em consultoria, auditoria, seja também na parte de planejamento tributário e assim por diante. Okay? E aí, vamos falar propriamente da LGPD. Bom, eu não sei o quanto vocês já ouviram ou o quanto vocês já leram a respeito disso, porque existe farto material por aí sendo divulgado, algumas mídias também têm destacado, mas a LGPD, basicamente, é uma legislação que ela visa proteger o dado pessoal, ou seja, as pessoas físicas, né, os dados das pessoas físicas, elas têm toda uma proteção que agora vai ser elencada pela LGPD. Ela começou com essa lei, com a 13.709 de 2018, ela teve uma série de arranjos, de postergações, de mudança de relação, e finalmente ela passou pela 3853, que ela já foi um pouco mais robusta do ponto de vista jurídico, e depois ela teve uma pequena alteração na 14.010, que foi onde ela prorrogou as sanções. Embora a legislação ela tenha vigência já agora, começou em setembro, dia 18 de setembro, as autuações e sanções começam só em agosto de 2021, justamente por essa modificação da 14.010. Que nós vamos apresentar para você um pouco do que é LGPD, qual é o panorama geral, definições, né? Vamos falar um pouquinho também da proteção de dados no mundo, para ver como é que estão se comportando os países em relação a isso. A fiscalização e penalidades, as vantagens da implantação, porque nem tudo na LGPD você pode reparar, pode entender como uma obrigação, e sim como um benefício que você pode ter para a sua própria empresa. Vamos falar da LGPD na prática, ou seja, como é que ela faz, como é que ela é feita efetivamente, como você pode implantar, começar na sua empresa, no seu negócio, quais são os nossos serviços que nós oferecemos, e também nós vamos apresentar uma alternativa, que você pode tanto implementar a LGPD conforme está nos 65 artigos da legislação, ou você pode partir também para a ISO, no caso a 27001. E a gente faz uma comparação também entre a LGPD e a ISO, demonstrando que ambas chegam à mesma conclusão, ou seja, o atendimento do que a norma pede para todas as empresas, tá ok? Então, a LGPD ela nasceu vinda da GDPR, que é a legislação europeia de proteção de dados, bem mais madura e bem mais completa do que a nossa. A gente praticamente aí copiou bastante coisa do que está nessa legislação, por isso que nossos artigos precisam ainda passar por uma regulamentação pela autoridade nacional. Tem algumas coisas que têm que ser colocadas, por exemplo, como vai ser feita essa fiscalização efetiva, como vão ser obtidos esses dados para saber se a empresa realmente ela acabou infringindo alguma regra da LGPD e assim por diante. Mas, basicamente, ela fala o seguinte, que toda a informação de pessoa natural que é identificada ou identificável, ou seja, qualquer empresa que trate dados, seja um cadastro que você faça numa entrada de um condomínio, seja um cadastro que você faz no seu banco de dados para um cliente, ou mesmo assim os dados que você pega de uma obra referente a uma pessoa física, ou seja, todos eles são dados, pessoas naturais, e todos eles estão protegidos pela lei. Propósito, em qualquer momento que eu estiver falando, vocês podem efetuar perguntas, tanto para mim quanto para o Sérgio também, tá ok?
No panorama geral, nós temos que destacar o seguinte: quais são as 5 pessoas-chaves que nós temos dentro da legislação, e é em cima delas que tudo vai acontecer na LGPD. Você tem o controlador de dados, ou seja, é a empresa, é a pessoa física, a pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, que ela controla dados. Ela tem cadastro desses dados, ela tem manipulação desses dados, seja a gente fala de uma universidade, seja a gente fala de uma empresa privada, seja de qualquer tipo de atividade onde conste algum tipo de cadastro, uma imobiliária, uma construtora e assim por diante. Nós temos um operador de dados. O operador de dados é aquele que manipula os dados. Então, por exemplo, você tem os seus funcionários, que estão no cadastro da empresa, e você tem o processamento da sua folha de pagamento, que ela pode ser feita tanto interna como externa, um terceiro, um outsourcing, né? Então, esse outsourcing seria o seu operador, ou seja, quem é que processa as informações, o que ele faz com essas informações, quando e assim por diante. Nós temos uma pessoa que é muito importante, que é o encarregado de dados. Lá fora ele é chamado de DPO, né? Aqui no Brasil a gente fez a tradução direta, mas essa é a pessoa que ela é indicada tanto pelo controlador e operador, que ele atua como um canal de comunicação entre os titulares dos dados e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É ele que, na verdade, após você ter a implementação da LGPD, que vai ser uma espécie de guardião do que está sendo feito, do que a empresa está dando continuidade ou não em relação à LGPD. A gente tem a opção, também temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade é assim, ela tem 5 membros que foram indicados recentemente pelo Bolsonaro, só que 3 são coronéis e 2 pessoas são da área jurídica, né? Não, pelo menos esses coronéis não têm exatamente o mesmo perfil que nós esperávamos que tivesse uma autoridade nacional. Mas como eles foram indicados e ainda não foram empossados, pode ser que sejam alterados. Mas, de qualquer forma, são essas pessoas que vão ter que reler esses artigos da LGPD e nos dizer como instrumentalizá-los, ou seja, como eles vão ser aplicados na prática conforme a legislação. E, por fim, nós temos a pessoa mais importante, que é o titular, é a pessoa natural. É quem, né, é a pessoa que é detentora dos seus dados, é a pessoa que tem que ser respeitada dentro da legislação. Ok? Nós temos algumas definições que, assim, compliance com a União Europeia. Muitos já têm se falado porque as empresas na Europa elas já estão totalmente adequadas com a GDPR, inclusive muitas já foram até autuadas pela legislação de lá, e elas pedem que as empresas que são filiais, matrizes, fornecedores ou clientes delas em outros continentes, em outros países que ainda não se adequaram, que se adequem o mais rápido possível, porque o que acontece? Elas podem estar totalmente regulamentadas no seu país de origem, mas podem estar correndo riscos em outros países justamente porque a informação pode ser vazada. E aí eles acabam tendo uma autuação, ou pode ter uma autuação, no próprio continente europeu. Nós temos a definição que nós temos da autoridade reguladora própria, que é a NPD, como eu já falei para vocês. Nós temos que entender que é o seguinte, a LGPD, assim como toda norma colocada ou imposta pelo governo, ela sempre tem uma característica arrecadatória. E ela não deixa de ser. A multa da LGPD é muito alta. É uma multa que ela vai de 2% do seu faturamento, podendo chegar em 50 milhões de reais. Essa é a sanção que a gente fala pecuniária. Tem mais outros 2 tipos de sanção que nós vamos discutir mais à frente. A gente pode falar que ela é disciplinadora, porque quando você for verificar, a LGPD, ela muda a atitude e o comportamento, desde o seu copeiro até o presidente da empresa. Todos vão ter que obedecer e todos vão ter que seguir as normas que são ditadas pela legislação. Ela é moderna, já que ela já nasceu sobre um ambiente tecnológico, onde as informações, hoje você faz um cadastro numa concessionária no Brasil e seu dado imediatamente é compartilhado com a matriz no Japão ou na Europa. E ela tem a característica de ser uma gestão e proteção de informação. É onde se vai gastar mais tempo aí, é justamente nessa área, ok? Aqui nós trouxemos para vocês um mapa, onde tem aí detalhes da como está a proteção de dados ao redor do mundo, né? Então, quanto mais, o azul mais forte aqui, pode reparar que você vai ter uma atuação muito mais preponderante da legislação, como é na Europa, por exemplo, né? E o Brasil é um país que está parcialmente, porque a gente tem uma legislação, mas ainda não está definida para muitas coisas referente à forma de autuação das empresas e também pela forma de como ela vai ser aplicada. Mas, basicamente, vocês podem reparar que os países, de um modo geral, estão caminhando para isso. A gente tem alguns continentes, como o africano, a maior parte dele ainda não entrou nessa base. É importante dizer que, assim, os países e os continentes vão ter sua legislação como a LGPD no Brasil, o GDPR
na Europa, a CCPA que nós temos na Califórnia, nos Estados Unidos, elas vão acabar se comunicando, porque vai haver uma troca de informação justamente para evitar que tenha esses vazamentos de dados, até de boas práticas, né, que são aplicadas nesses países. Temos que falar aqui também o seguinte, embora a LGPD tenha surgido em 2018, nós já temos alguns diplomas aqui no Brasil que já tratam de uma forma direta ou indireta sobre a proteção de dados. A própria Constituição Federal, se você pegar o artigo 5º, ele fala sobre todos os deveres e direitos que nós temos como pessoas físicas. O Código Civil Brasileiro também tem vários artigos. O próprio Marco Civil da Internet também traz bastante coisa. E a gente tem aí algumas leis e regulamentos que a gente fala que são paralelos, como o Código de Defesa do Consumidor, as leis trabalhistas, né? Algumas empresas do setor financeiro que têm que compartilhar seus dados, por exemplo, com o Serasa, né, até por uma obrigação de lei, e atividades profissionais específicas, como medicina e direito. Então, a gente tem uma série de legislações que, de uma forma ou de outra, elas tratam e vão compartilhar com a LGPD dessa proteção também, ok? Como eu tinha falado para vocês, nós temos 3 tipos de sanções que são aplicadas na LGPD. A pecuniária, que nós comentamos agora há pouco, ela vai desde uma advertência até uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais por infração. É óbvio que isso já é um dos pontos que a ANPD vai ter que determinar como vai ser aplicado. Pois não, Larissa? Quer fazer uma pergunta? Apareceu. Não está passando a sua apresentação. A gente não está vendo. Pelo menos eu não estou conseguindo ver. Não. Não, é só você, Larissa. Para mim está tudo bem. Aqui também. Também estou vendo. Então deve ter algum problema na minha... Desculpe. Não, tudo bem. Sem problemas. Eu tomei um susto. Falei, nossa, eu estou falando pra caramba. Ninguém está vendo. Mas tudo bem. Então, como eu estava falando, então a pecuniária ela tem essa característica e é uma das definições que a autoridade nacional vai ter que determinar. Como vai ser aplicada? Quais são os critérios para você saber se a empresa vai pagar 10 mil ou 50 milhões? Você deve ter ouvido recentemente uma autuação que a Cyrela teve, né, aqui em São Paulo, não sei se chegaram a ouvir. Ela foi autuada pela legislação da LGPD em 10 mil reais, tá? Porque ela teve um vazamento e compartilhamento de de banco de dados com 300 clientes. Ela recorreu e deve ganhar, por quê? Porque ainda não existe a sanção sendo aplicada, ela vai demorar, vai chegar só em agosto do ano que vem. Mas a gente tem alguns órgãos já aplicando multas. Em Minas Gerais também tem algumas empresas, que aquelas que comercializam banco de dados para terceiros. Teve uma lá também que ela foi autuada. Ela entrou com uma defesa, dizendo que ela está se preparando para a LGPD e tirou o site do ar. Em Brasília também, no Distrito Federal, teve um outro caso também. Então, de uma forma ou de outra, o Ministério Público já está autuando ou já está enviando alguns tipos de informações, notificações e até autuações para as empresas. Então, a pecuniária ela é pesada no bolso, mas nós temos também a da imagem, porque você é obrigado a tornar público que a tua empresa ela deixou vazar informações. Então, você veja que isso, para a reputação da empresa no mercado, é muito, muito ruim, né? Você acaba denegrindo todo o projeto, todos os anos de imagem que você tinha positiva, né? Pode cair por água abaixo numa sanção dessa. E a última, que é o bloqueio de atividades, porque você pode ter um bloqueio parcial, total, definitivo das atividades de tratamento de dados. Ou seja, se você trabalha com banco de dados, você faz cadastro, você não pode mais fazer isso, a sua empresa fica inviável. Então, a gente pode dizer que isso praticamente fecha uma empresa, né? Então, a gente tem 3 tipos de sanções e penalidades, que essas sim têm que ser regulamentadas e ditas pela autoridade nacional de como serão aplicadas. Ok? Só uma curiosidade, no caso, como é que faz aquele caso de invasão? Os hackers, por exemplo, o que aconteceu recentemente lá no Superior Tribunal? Foi um hacker que invadiu, eles pegaram os dados da pessoa lá. Ele vai ser multado, o tribunal vai ser multado porque deixou em aberto lá os dados dele? Posso responder, Cláudio? Pode responder, Sérgio, pode ir. Vamos lá. Invadido, como diz o nosso querido Montanaro, 3 coisas nós sabemos na vida. Da morte, do imposto e que você vai ser invadido por um hacker qualquer dia. Não tem jeito. Então, o que acontece? A única forma que as empresas têm de se proteger de uma sanção, de uma multa ou até de fechar a atividade dela, como o Cláudio falou, é estando com as normas que a LGPD pede para a empresa em dia e em ordem. O que isso significa? Que você tem que ter
todas as medidas possíveis e cabíveis para proteger as suas informações, para proteger a privacidade dos dados dos titulares. Se você for invadido, você mostra que você tem tudo feito, que o seu comprometimento é o máximo. Mas aconteceu uma invasão. Daí para frente, o tipo de sanção que você vai ter muda completamente, porque ainda não foi regulamentado pela NPD, será regulamentado. Mas a tendência é que a NPD copie a GDPR. Existe um site, Enforcement Track, que é o seguinte: se você olhar ali qualquer tipo de sanção, você vai ver que não existe uma sanção porque você foi invadido, porque roubaram os seus dados. Existe uma multa porque você não estava em conformidade com um sistema de proteção adequado para não ser roubado. Entendeu? Mas essa proteção toda não é muito cara, isso daí? Para nós, que somos uma associação, no caso, vamos ter... Como que eles... Porque tem que ter um firewall, tem que ter um monte de coisa para proteger, não tem? Aí, Tadeu, eu vou até aumentar um pouco mais. Você está pensando só no dado digital. Mas a coisa não é só TI, a coisa não é só dado digital. Nós temos também o dado físico. Então, um memorando que você faz com os dados pessoais de uma pessoa, quer ver, vou te dar um outro exemplo, uma ficha médica que você faz, que você preenche ali o formuláriozinho. Aquilo ali também tem que ser protegido. Então, nós temos o dado digital e o dado físico. O investimento é alto em todos os lados, porque você precisa garantir a privacidade, você precisa proteger a informação. E isso cabe à empresa. E ainda falando de sanção, só para reforçar um pouco o que o Cláudio está colocando aqui, na questão da LGPD, ela trabalha igualzinho uma ação trabalhista. O ônus da prova é da empresa, não do titular. Entendi. Então, talvez tenha um advogado aqui entre nós que fale, bom, vou pedir para o juiz a inversão da prova. Ou seja, o titular tem que inverter a prova, tem que gerar a prova. Então tá. O Cláudio não falou, mas eu vou só antecipar um pouco quando chegar a minha parte lá em cima de falar disso. Eu sou pentester, eu sou especialista em cybersecurity, sou encarregado de dados e sou lead implementer da 27701. Eu vou te falar uma coisa, se um advogado virar para você e falar, eu vou inverter o ônus da prova, eu quero que o titular gere a prova, e o juiz determine um especialista em TI para invadir a tua rede, você não vai querer isso. É melhor você ficar com o ônus da prova, mostrar o que você tem de proteção, de privacidade de dados e se livrar de uma determinação de inversão de ônus da prova. É que aí vai abrir todo o sistema meu, né? Não queira um especialista de TI mexendo na tua rede. Não queira. Viu, Simar? Desculpa a interrupção. Segue aí, Cláudio. Tranquilo? Ótimo. Tá? O site que o Sérgio acabou de falar, esse Enforcement, é justamente do nós teremos esses exemplos aqui, tá? Essas aqui são as duas maiores multas já aplicadas na Europa, tem valores estratosféricos, né? Uma foi para a British Airways, foi 204 milhões de euros na época, e para a rede de hotéis Marriott, também de 110 milhões. Ambas essas multas foram aplicadas por causa de problemas de banco de dados. Por exemplo, no caso da British Airways, pode reparar que a data ali está escrito que foi em 8 de julho de 2019, mas eles verificaram que os dados estavam sendo transferidos para terceiros desde 2018. Então, lá demorou um tempo para ser aplicada a multa. E o Hotel Marriott é pior ainda, era de 2014 que eles foram verificar que tinha vazamentos, né? Ambas tiveram uma multa muito, muito pesada, eles recorreram, tá, essas multas, elas diminuíram substancialmente, mas mesmo assim, está em torno de 20, 30 milhões de euros, né, que elas estão pagando lá fora. E na Europa, realmente, isso funciona. O Sérgio até comenta sempre, tem a menor multa que foi aplicada na Europa, eu acho que foi 1.000 euros, se eu estiver errado, o Sérgio me corrige, foi de um policial que ele não estava em serviço, né, e ele entrou lá numa lan house para puxar, capivar, né, os dados de uma pessoa. E aí usou a funcional dele. Com isso foi detectado que ele estava fazendo isso, ele foi autuado e multado.
Então lá a coisa funciona bem pesado mesmo. Mas não é o trabalho dele? Não é o trabalho dele fazer essa pesquisa? Mas ele não estava em serviço. Ah, tá. Entendi. Ele não estava em serviço, então ele não podia acessar essas informações. Sabe quando você tem um amigo policial que te ajuda a pegar uma placa de carro que bateu no seu carro e fugiu? É mais ou menos isso. Tem algumas práticas que eles têm lá que para nós a gente imagina que não dá para colocar. Por exemplo, tem uma pessoa também que ela reclamou que ela estava passando em frente ao hospital e a câmera estava filmando ela. Ela falou assim, não, eu quero que minhas imagens sejam apagadas. O hospital falou, não, essas câmeras são de segurança. Ela entrou com o processo e ganhou o processo. Aqui no Brasil é meio complicado a gente colocar isso, né? Porque a gente tem câmera para tudo quanto é lado, em tudo quanto é lugar, né? Mas a GDPR, ela está indo bem em cima disso, e a LGPD deve ter alguma coisa muito próxima disso aqui também. Deixa eu até adicionar um pouco em cima disso que o Cláudio acabou de falar da câmera de segurança, porque é o que vai chegar aí na frente em base legal. Ainda mais segurança, tem todo um artigo da LGPD para tratar da base legal da parte de segurança. Aqui em São Paulo, as casas, elas têm condições de conectar o sistema de câmera CFTV com a Polícia Militar, com o Copom. Então, qualquer pessoa que está passando na rua, que está gerando qualquer imagem, está mandando para o Copom, e o Copom, é claro, a segurança estadual, não importa a segurança, tem base legal para isso. A mesma coisa a residência de uma pessoa física. Uma pessoa jurídica que está captando um dado, qualquer tipo de assinatura digital. E quando eu falo assinatura digital, significa até o quanto você movimenta o mouse na sua máquina. Até isso. A empresa tem que ter base legal para poder captar esse tipo de informação e justificar o porquê que ela precisa disso. Então, acerca disso, ainda tem muita coisa a ser feita que a NPD, quando formada, vai ter que regulamentar. Exatamente. E por último, só para colocar mais um exemplo, tá? Isso foi numa cidade do interior de São Paulo, eu não lembro agora, infelizmente, faz umas 3 semanas que eu vi isso. Tem uma jovem que ela foi numa loja e ela levou o currículo dela para a vaga lá, que tinha lá de atendente, de caixa, enfim. Aí ela entregou o currículo e foi embora. Aí passou uns 2 dias, a mãe dela foi naquela loja comprar lá uma bolsa. Quando viu, na etiqueta que estava a bolsa, estava a foto da filha dela. Quando ela foi ver, eles tinham usado um pedaço do currículo dela para identificar o preço dessa bolsa, entendeu? E dá para você ver a imagem dela e o nome dela, para ver como é que são as coisas, né? Isso saiu como notícia porque alguém deve ter falado da LGPD, essa pessoa deve ter sabido e aproveitou, né? E colocou isso. Mas são dados interessantes que a gente vai pegando por aí. Com a legislação, a gente vai encontrando muitas curiosidades que vão acontecendo no dia a dia que a gente acabava não percebendo, ok? Então, as vantagens que você tem na implantação da LGPD, elas são interessantes. Você acaba tendo uma imagem de empresa moderna, porque você está antenado no que está acontecendo, você está de acordo com o que o mundo inteiro está rodando, né? Você tem uma segurança cibernética aprimorada, obviamente, para evitar justamente essas invasões. Tem uma melhora significativa também no relacionamento do cliente, né? Através da confiabilidade e respeito que você tem dos dados desse cliente. Segurança jurídica, é importante isso. A segurança jurídica é importante dizer também o seguinte, né? Um dos pontos que nós focamos muito é justamente verificar todos os contratos, todos. Quando eu falo todos, não é amostragem, é 100% dos contratos que as empresas têm. Nós fazemos toda a verificação para saber se está de acordo com a legislação. Se falta consentimento, se falta algum parágrafo importante, entendeu? Porque a segurança jurídica ela é tão importante quanto a cibernética. Por isso que a LGPD não é uma coisa só, ela é duas. Muita gente acha que a LGPD é de processamento de dados, aí quando você fala de processamento de dados, o pessoal fala que tem a parte jurídica, então fala que é de jurídico, na verdade é uma mistura. São as duas que concorrem conjuntamente. Você tem um fortalecimento das relações comerciais com órgãos públicos, mudança cultural baseada em processo e transparência para o mercado internacional. Tudo isso são vantagens de implantação da LGPD. Tá? Antes de falar nisso, já que vocês são engenheiros, vou falar de uma coisa interessante. Já ouviram falar de engenharia social? Já. Tá, né? Tem um projeto aqui em Sorocaba aqui que fazemos isso daí, que chama de engenheiro social, tem até verba federal para ajudar nisso daí. Então, só que no caso da LGPD, ela é colocada de forma negativa. A engenharia social é quando você utiliza de mecanismos não diretamente ligados à tecnologia para você buscar e obter dados de terceiros de forma ilícita.
Um exemplo disso é o seguinte, por exemplo, imagine que você, né, vai numa empresa, aí você está com o seu notebook, está esperando ser atendido porque você é um cliente, ou um fornecedor, seja o que for. Você se disfarça e fala que é um cliente fornecedor. Aí você abre esse notebook e pede para a pessoa da recepção passar a senha do Wi-Fi de visitantes, porque você precisa passar urgentemente um e-mail, por exemplo. Aí você vai lá e fala, olha, não está entrando, só que eu preciso passar esse e-mail urgente. Não dá para você passar a sua senha interna aqui rapidinho, só para passar o e-mail? A hora que você faz isso, ele entra no seu sistema e você tem uma invasão, né? Isso é chamado de engenharia social. Eu tenho um caso verídico de um cliente nosso, que ele é uma multinacional japonesa, em que uma pessoa do financeiro estava aqui em São Paulo, né, que está em Bibi, onde é a sede, ela recebeu um telefonema, de celular, de uma pessoa que dizia que estava no aeroporto de Guarulhos, falando inglês com ela e falando que era o diretor da unidade da Dinamarca, e que ele tinha pego o voo, tinha descido ali no aeroporto e precisava urgentemente acessar o banco de dados para passar um e-mail, e que ele precisava da senha de acesso aqui do Brasil. Ela, na hora, diretora financeira, ela ouviu que ele era um CEO, ela ia passar, ela pensou bem, falou com a pessoa do lado, falou, liga para a Dinamarca e verifica se esse fulano realmente é o presidente. Aí ligaram para lá, ele era o presidente e ele estava viajando. Ou seja, 2 problemas aí para ela. E ela foi passar, só que quando foi passar, ela perguntou para ele qual que era o principal produto que eles estavam comercializando na Dinamarca. Aí ele não soube responder, foi quando ela parou. Aí foi verificar, era uma forma de invasão. Ele estava tentando invadir o sistema dela através dessa forma, para ver como é que as pessoas conseguem bolar formas para tentar prejudicar os outros, né? Tá? Enfim, agora vamos passar para a gente conversar um pouco de LGPD na prática, como é que ela funciona, né? Principalmente porque é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer quando você entra em uma empresa, não importa o porte da empresa, pode ser uma empresa média, empresa pequena, não importa. Você tem que fazer o diagnóstico. O diagnóstico consiste em você conhecer como a empresa trata esses dados. Ou então o banco de dados dela, né? Quem são as pessoas que utilizam esse banco de dados, se tem política de utilização deles, né? Quais são os contratos e os consentimentos existentes para esses dados. Verificar também se você pode fazer minimização de dados, ou seja, eliminar dados que você não precisa mais ter no seu banco de dados. Então, você tem que fazer um diagnóstico completo. Nesse diagnóstico completo, você vai encontrar qual seria a forma adequada de você tratar e fazer a primeira parte do trabalho referente à LGPD, que é justamente o assessment. Então, é justamente essas 3 pilares. O assessment é isso que eu falei para vocês, o diagnóstico é importantíssimo, é a partir dele que você vai conseguir elaborar e verificar quais são as pendências tecnológicas, pendências de jurídicas, pendências de forma de tratamento de dados, de segurança, tudo isso você vai levantar no assessment. Então, você vai ter um diagnóstico, ou seja, para que você chegue na LGPD, você precisa corrigir isso, isso e isso. Aí vem a parte do compliance, é onde você vai pegar tudo isso que você levantou na fase assessment e vai fazer as correções, fazer os testes, verificações, treinamento, você vai investir bastante na mudança cultural dos seus colaboradores, terceiros que trabalham com você, para que você atinja esse compliance, e você tenha um relatório de conformidade, que é isso que nós buscamos no final. Com esse relatório de conformidade, que é assinado pelo DPO, é ele que indica que a empresa está em conformidade quando você tiver algum problema com a agência, com a autoridade nacional, Ministério Público, enfim. Você vai pegar esse relatório e você vai entender o que eles estão pedindo naquela autuação e você vai verificar que você fez ou não fez. Como você vai ter um relatório de conformidade, você vai estar de acordo com o que a legislação está pedindo. E por fim, nós temos... Oi. É uma certificadora? É uma espécie de uma certificadora que nem a ISO tem? Não. Sérgio, faz favor, explica para eles nesse ponto, faz favor. Não é uma certificadora como a ISO. Uma certificação de ISO, nesse caso aqui, seria 27001, ou a mais próxima da LGPD, que é o que eu vou falar a seguir aqui, é a 27701, que ainda não é certificada. Não é certificada porque é muito nova. Logo, ela vai ter certificadora para ela e ela será certificada. No caso da LGPD, você não tem um certificado, você tem um relatório de compliance. Você está em compliance com evidências de tudo que você fez para poder garantir a privacidade da informação que você trata, ou que você controla. Porque o controlador e o operador pode ser a mesma pessoa. Você pode ser controlador e operador, ou você pode ser só controlador que terceiriza qualquer tipo de operação de dados. Mas a responsabilidade de todo dado cai sob o controlador. É ele que é o proprietário do dado.
ok? Entendi. Então você tem, para o controlador, um relatório de conformidade, onde com ele você consegue apresentar qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de questionamento para a NPD no caso de uma violação, de um vazamento de dados, qualquer coisa do gênero. Então não é uma certificação. Não existe certificação para LGPD. Obrigado. Ok? Tá? Então, aqui a gente só detalha um pouco do assessment, né? Que a gente vai estudar quais são as ferramentas de consentimento, aquelas de controle e manutenção, se for necessário pen test, tá? Também vai ser feito um trabalho. Tem o relatório de impacto, que é o DPIA, análise de riscos e mitigações, apontamento de tipo de dados, ou seja, são todas as etapas que são muito importantes e que elas demandam um pouco mais de tempo. O assessment é um pouco mais demorado, justamente porque a gente tem que aplicar todas essas ferramentas, esses requisitos, com o objetivo de levantar a situação da empresa, ok? O assessment é bem mais complicado, bem mais complexo. E, finalmente, a gente tem o compliance. Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai executar, acompanhar e a gente presta uma consultoria. Porque a verdade é assim, quando você tem um treinamento, que é muito importante, que vai fazer parte do processo, né? E você tem que acompanhar a execução para saber se efetivamente você está atingindo aquilo que foi levantado pelo assessment. Certo? Quer falar uma coisa? Queria falar só do compliance e falar da melhoria contínua. Mas eu acho que eu falo lá na frente, Cláudio. Pode segue que eu passo lá no ISO. Ok. Desculpa. Tudo bem, sem problema. Outro serviço que a gente oferece, que faz parte da legislação, é o DPO as a Service, né? Então, a LGPD, ela, na versão anterior, ela falava que o DPO, ou seja, o encarregado de dados, ele teria que ser uma pessoa física, única e exclusivamente. Ou você teria um funcionário seu CLT destinado a isso, ou teria que ser um terceiro, mas pessoa física. Mas aí, com a modificação que houve na legislação desse ano, eles permitiram que seja uma pessoa jurídica também. Porque, afinal de contas, né, as empresas menores não tem por que inchar ainda mais, né, o seu quadro de funcionários, colocando uma pessoa para exercer isso, sendo que com uma pessoa jurídica, que não precisa ficar todo o tempo da empresa trabalhando, ela pode ficar algumas horas, porque é uma execução de serviço. Então, o que o DPO vai fazer? Ele vai aceitar reclamação e comunicação aos titulares, prestar esclarecimento e adotar providências. Receber as comunicações da autoridade nacional. Então, se alguma empresa, por algum motivo, ela for notificada, o DPO recebe essa notificação, analisa e verifica se ela é ou não é atuante, se tem ou não a ver com aquilo que a empresa está fazendo. Que não é porque a agência nacional está enviando essa notificação que ela é aplicável à empresa. Então, o papel dele é interpretar isso também. Tem que orientar os funcionários e contratados, né? Porque você sempre vai ter, assim, você tem um treinamento da posição da empresa hoje que tem 10 funcionários. Aí você admite mais 3, 4, todos eles vão ter que passar por essa preparação lá também. Porque a cultura, a melhoria tem que ser contínua, como o Sérgio falou, também nessa parte de treinamento dos novos funcionários, novos colaboradores. Tem que também executar as demais atribuições demais pelo controlador e nas normas complementares que podem ou não ser editadas pela autoridade nacional, monitorar os controles da empresa, monitorar as empresas informadas também sobre as regulamentações da LGPD, porque o que acontece? Como a LGPD, ela não deve ser uma legislação fixa, estática, ela deve ter alterações, até porque ela acompanha a modificação que nós temos no mundo cibernético, né? Então, conforme tem as novas regulamentações, o DPO também tem que preparar a empresa para isso. E acompanhar o andamento dos grupos gestores da LGPD nas empresas. Então, isso aqui tudo é uma função que essa pessoa, que é o DPO, que é o encarregado de dados, ele vai ter que cumprir, né? E que acontece? Na GDPR, você tem uma limitação, se eu não me engano, Sérgio, são 500 funcionários, né? A empresa até 500 funcionários é desobrigado, né? Ter o DPO, não é isso? GDPR, eles decidiram 250 funcionários. Então, na legislação europeia é o seguinte, se você for uma empresa que tem até 250 funcionários, você não é obrigado a ter DPO, ponto final. No Brasil ainda não colocaram nada disso, é mais uma atribuição que a autoridade nacional vai ter que estudar isso. Porque acontece, você tem uma empresa que tem um funcionário, às vezes a empresa, o próprio funcionário é o próprio dono da empresa, então ele vai ter que ter um DPO para trabalhar para ele, para registrar, sabe? Não tem muita lógica, né? Então isso vai ter que ser melhor estudado pela autoridade nacional, ok? Na verdade aí tem 3 frentes, né, Cláudio? Deixa eu até aumentar um pouco essa informação, que é o que eles estão pensando em como que eles vão tratar isso na NPD. Porque o que acontece? Você
vamos colocar GDPR, 250 funcionários, ok. Acima disso, você tem que ter um DPO. Aqui no Brasil, eles não definiram o número de funcionários. Você pode ter uma empresa com 1.000 funcionários, com 300 funcionários, e eles decidiram que você tem que ter um DPO. Ok, você tem um RH grande, você tem um número de funcionários grandes. Beleza. Mas vamos pensar assim, você pega um CDL qualquer, um centro de distribuição e logística de um e-commerce qualquer aí. E nesse CDL você tem 30 funcionários. Mas ali dentro você trata a informação de 200, 1.000, 2.000 pessoas físicas diariamente. Você tem dados pessoais rodando ali. Então, você pode diminuir o tamanho do número de funcionários em função da quantidade de dados pessoais que esse CDL trabalha, ou pelo faturamento da empresa. Então, tem 3 pontos aí que a NPD vai ter que estudar, encontrar um caminho e definir qual a obrigatoriedade de ter um encarregado de dados, interno ou externo. Ok? Ok. Bom, enfim, depois que a gente faz todo o processo de assessment, depois que a gente faz a compliance, depois que a gente faz todo estudo, a gente faz uma revisão geral, verifica se tem algum outro ponto para ser sanado ou para ser modificado, e, enfim, vai existir o relatório de conformidade, o tão sonhado relatório de compliance. Ok? Isso é importante. Aqui é o seguinte, a gente vai mostrar para vocês, o Sérgio vai explicar para vocês com detalhes, que é o seguinte, você tem como implantar LGPD, da forma que eu mostrei para vocês e que a gente conversou, ou você pode implantar também pela forma de implantação de ISO, tá? São 2 possibilidades. Então, agora o Sérgio que adora ISO, ele que vai falar essa parte, tá ok? Não vou nem começar pela implementação da ISO, viu, Claudio? Eu vou pedir para você ir lá para o slide número 28. Esse, né? É isso. A questão da LGPD aqui, e com a ISO, o que acontece? Eu vou até usar um exemplo que a gente ouviu hoje do Montanaro, que o Cláudio falou, eu vou usar na apresentação e ele não usou, e eu vou falar. Privacidade e proteção. Ok? Então, vamos lá. Se você pegar o Papa no Papa Móvel, ele está completamente protegido. Só que privacidade, ele não tem nenhuma. Então, o que a gente precisa separar aqui, quando a gente está falando de LGPD, não é proteção, só proteção de dados. É proteção da privacidade dos dados. E aí vem a ISO 27001. Por quê? Ela é quem mais alinha para fazer uma implementação de LGPD. Aonde a LGPD pede um termo, a ISO 27001 tem toda uma regulamentação para fazer a implantação daquele termo. Na verdade, aqui, para ser breve e objetivo, nós temos dentro da ISO 114 itens do relatório de aplicabilidade que todas as empresas precisam responder para saber o que elas precisam fazer para estarem em alinhamento com a LGPD. Perdão. Depois desse relatório de todas as empresas, nós temos mais 31 itens que as empresas controladoras precisam responder e justificar o porquê, sim ou não, precisa controlar determinado item para estar em conformidade com a LGPD. Conformidade não, compliance. Na verdade, a ISO ela assumiu a palavra compliance para a LGPD e conformidade para a ISO. Depois disso, nós temos o controlador de dados com mais 18 itens que ele precisa responder para estar em conformidade com a ISO e compliance com a LGPD. Se você não usa a ISO para fazer a implementação e você faz um caminho baseado com a lei, baseado no assessment, baseado num gap analysis, baseado num DPO, ou qualquer outro caminho que você resolva adotar sem seguir o preceito da ISO, lá na frente, quando você precisar de um relatório ad hoc, você não vai ter, porque a ISO vai te garantir esse relatório. Então, Cláudio, por favor, slide 26. Na implementação com a ISO, o que nós fazemos? Exatamente como o Cláudio falou, um gap analysis, que é o assessment,
o estudo e o mapeamento de todos os processos da empresa, o mapeamento do que é dado pessoal, do que é dado sensível, de que tipo de dado que ele é, como que ele é coletado, como que ele é tratado. E quando eu falo de tratamento, eu estou falando de armazenamento, de alteração, de processamento, enfim, tratamento de dado envolve qualquer coisa que você faça com aquele dado digital ou documento que está em posse do controlador. Ok? Depois disso, a destruição segura do dado ou a entrega do resultado para o controlador. Então, todos esses controles são feitos no assessment, toda forma que você precisa criar o sistema de proteção de privacidade de informação e o sistema de gestão de privacidade da informação. E ali você começa a fazer os controles e a implementação. De tempos em tempos, determinado por cada tipo de empresa, pelo porte, pela quantidade de dado que ela manipula, como que ela trabalha tudo isso, você tem um novo estudo para fazer uma nova mitigação, um novo planejamento, uma nova implementação, e assim a vida que segue. É um sistema de melhoria contínua. É um sistema onde você sempre precisa registrar o que está acontecendo com o dado para entregar para quem for de direito e quem pedir a informação para você. Por quê? O controlador, várias vezes eu falei que é o dono do dado. Ele não é o dono do dado. Ele detém o dono do dado. O dono do dado é o titular. E o titular tem direitos a consultar os dados, a portabilidade dos dados, ao esquecimento, ok? E a alteração dos dados. Ele é o dono. O controlador detém o dado. E ele precisa provar e mostrar o porquê que ele detém o dado. Tranquilo aqui? Dúvidas? Eu sei que isso parece um pouco... Não. O fato do titular, no caso, poder alterar os dados dele, essa alteração também tem que ficar na nossa mão. Ele pede o que quer alterar e nós alteramos. Não vou poder deixar ele entrar no sistema e mexer lá. Hoje está assim. Se ele quiser trocar um telefone dele, ele mesmo entra no sistema e troca o telefone. Isso daí não poderia estar acontecendo, isso daí, né? Teria que passar por mim antes, vou imaginar, para depois eu ir lá e eu troco o telefone dele, não ele entrar direto no sistema e trocar. Não, você pode deixar aberto para ele trocar o telefone, você pode colocar um termo, porque de forma digital, nós conseguimos hoje estudar se a pessoa leu todo aquele termo de compromisso, quanto tempo ele ficou lá, se ele concordou, ele trocou o telefone, você consegue mandar um SMS para ele e, através do SMS, responder um código que ele alterou o telefone. Então, você consegue automatizar todo o processo. Não tem problema nenhum deixar ele fazer o processo. A questão é, o que você tem de obrigação legal, ele não pode mexer. Por exemplo, se você tentar entrar na tua conta do banco e mudar o teu CPF, você não consegue. Mudar o teu endereço, você tem que mandar um comprovante. Mudar o teu limite de crédito, você não consegue. Mudar o teu score no Serasa, você não consegue. Ou seja, eles têm base legal para isso. Agora, o que é um dado da pessoa, telefone, endereço, qualquer informação da pessoa é dele. Ele pode alterar e você consegue, de forma digital, controlar o que a pessoa está fazendo. E é um direito dele mudar isso de empresa para empresa. Beleza, obrigado. Ok? E apagar. Onde nós estávamos? Cláudio, vamos para o próximo slide, por favor. Isso. Está aqui um modelo de sistema de gestão de segurança da informação. É a mesma coisa que a implementação da LGPD. Só que aqui é ISO 27701. Na primeira fase, que é a fase que é a mais complexa, que é quando você faz todo o levantamento da empresa, todas as políticas de gestão de privacidade, política da mesa limpa, política de apoio da direção, define o orçamento, define o que precisa ser alterado, sistemas, segurança da informação, pen test, enfim, uma série de coisas. Você estuda todas elas e você cria o sistema para poder fazer a implementação. Independente de ISO, na LGPD, você também precisa seguir esse gráfico.
A vantagem é que a ISO te dá todos os caminhos e todos os controles que você precisa ter para se proteger lá na frente, se amanhã você tiver algum problema. Em seguida, você tem o tempo de implementação, que é o mais demorado. Por quê? Você eventualmente vai ter que comprar equipamento, você vai ter que mudar o teu software, você tem que proteger o teu banco de dados, fazer uma minimização de dados, anonimização de dados, criptografia de discos, dados físicos, analisar o que você tem lá, jogar fora o que você não usa mais. Veja bem, a minimização de dados é um dos itens mais importantes que tem. Se você não precisa daquilo, para que manter? Amanhã eu posso precisar. Faça uma campanha e faça uma nova captação. Porque, na verdade, se hoje você tem um banco de dados com 1 milhão de e-mails, de 5 anos e 10 anos, qual a tua confiança de integrabilidade daquele banco de dados? Grande parte já não é mais. Então você está gastando para manter e correndo o risco de ser roubado o banco de dados e você ter uma sanção da ANP. Se livra do que você não usa. Você não precisa disso para viver. Conquista um banco de dados confiável, íntegro e que esteja lá disponível para quando você precisar usar. CIDA. Finalmente, uma auditoria, depois de tudo que foi implementado, e você tem o teu relatório de conformidade com a ISO 27701. E nele, se você quiser uma certificação da 27001, você pode pedir um auditor e buscar a certificação da 27001. A 27701 ainda não tem certificação. Logo terá, porque ela saiu agora, ela é muito recente. Daqui para você estar em compliance com o LGPD, acabou, você não precisa fazer mais nada. Você está tranquilo, em compliance com tudo que é necessário para você manter o teu sistema atualizado e seguro com a privacidade das informações dos titulares de dados. Por isso que a ISO ela é tão importante no sistema de implementação, porque ela te dá todos os caminhos, todos os controles, você não faz a mais e não faz a menos. Não joga dinheiro fora, ou fala, não vou fazer isso porque eu não vou precisar. Lá na frente, se você tiver alguma imposição, eu preciso... Bom, como o Ministério Público do Distrito Federal pediu para a Vivo um relatório de análise de impacto para os clientes da Vivo. Pediu em janeiro e ainda não saiu. Então, quer dizer, certas informações você precisa ter no momento que ela pede, porque a LGPD diz, você precisa dar a informação no menor tempo possível. Hoje ela diz isso. Isso precisa ser regulamentado. A GDPR diz que você tem 3 dias úteis a partir do momento que você tomou conhecimento da informação. Semana passada, a Enel teve um vazamento de dados. Então, eu não sei se chegou até Sorocaba. Eu sei que aqui na região de Osasco, até Cajamar ali, todos aqueles usuários vazaram os dados deles. A Enel imediatamente mandou um e-mail para todo mundo. Ela está se protegendo. Ela está comunicando o titular de dados que ela foi violada e que os dados dele foram roubados. E falou que dados foram roubados. Isso é muito importante. A transparência da informação que você passa para o titular de dados e para a NPD é o que te garante a atenuação da sanção. E a ISO é o melhor caminho para você fazer isso. Mais rápido, mais prático, mais seguro e mais barato. Eu estou vendo aqui em cima, esse modelo aqui demora 9 meses para ser concluído? Depende muito do tamanho da empresa. Esse é um prazo médio. Um prazo médio, só um exemplo, né? É um exemplo. Porque se nós falarmos 10 meses aí, dependendo do tamanho da empresa, você não consegue fazer em 24 meses. Porque só a parte de treinamento de pessoal, porque você não tem que só treinar, você precisa treinar e avaliar. Você tem que ter ali 75% de aproveitamento, no mínimo. Senão não adiantou nada o teu treinamento. Então você pega uma empresa com muitos funcionários, para conseguir atingir um índice desse, você precisa martelar muito no treinamento. Então, não é um troço tão rápido. Implementação,
você até consegue agilizar, aumentando os braços, você consegue fazer a coisa mais rápida. Mas o treinamento em si é complicado. Porque nós precisamos que todos tenham ciência e conhecimento do direito dele, do titular de dados. Porque é isso que vai fazer toda a imagem da empresa sempre que ela quiser fazer qualquer tipo de atividade de tratamento de dados. Certo. Só mais uma pergunta. Como é que eu faço para controlar terceiros, no caso? Veja bem, eu tenho um convênio com a Unimed, então o pessoal que quer fazer convênio com a Unimed passa todos os dados para nós, passa CPF, RG, passa todas as informações. Nós pegamos tudo isso e colocamos no portal da Unimed, na internet. Agora, esses dados, nós que colocamos lá, nós somos responsáveis por esses dados, ou a partir desse momento que eu coloco no portal da Unimed, ela é responsável por esses dados? Co-controlador. E no caso da Unimed, ela não é terceirizada, ela é terceiro, né? Você está dando os dados para ela, ela está se tornando uma controladora de dados. Então, ela é co-controladora, porque você tem os dados e ela também tem. E para você transmitir os dados para ela, como o Cláudio falou, a análise dos contratos, você precisa de um consentimento do teu funcionário, que você vai passar esses dados para aquela empresa, e esses dados estarão lá enquanto o funcionário manter o plano de saúde. E aí, a Unimed, no caso, ela precisa definir que tipo de dado, além do que o que você passou, ela vai ter em mãos. Porque aí vem a parte médica, que é extremamente complexa. Um dado de informação médica, no papel, eles são obrigados a guardarem por 20 anos. Na mídia eletrônica, indeterminado. Eles precisam guardar eternamente. Base legal, obrigatoriedade legal. Então, a partir do momento que ele entrou na Unimed, para sempre, ele vai ter os dados dele lá na Unimed. Então, é outro consentimento que ele tem que ter da Unimed, que, é claro, vai ter que se adequar para poder autorizar ela a armazenar todas essas informações. Armazenar e tratar. Então, a parte médica é muito mais complexa. Assim como os terceiros também, nós temos 3 ou 4 empresas terceirizadas, uma faz contabilidade, outra faz a parte jurídica. Essas pessoas também recebem nossos dados também. A contabilidade é terceirizada, né? Não é terceiro, né? É terceirizada, exatamente. Terceirizada. A contabilidade e o jurídico são terceirizados. Isso, exatamente. O jurídico faz a parte de cobrança nossa. Então, ele só sabe que são os devedores, ou está devendo, que essa parte mais sensível da informação, né? Uhum. Mesmo coisa. Eu tenho que controlar eles também. Eles têm que se adequar também. Eles precisam se adequar, exatamente, porque você é o controlador e ele é o seu operador. Certo. Entendeu? Então, ele tem ali, falando em ISO, os 114 itens que ele precisa responder e mais os 18 que ele precisa responder para se adequar com a tua implementação. Você tem os 31 de controlador, ele tem 18 de operador. Os dois precisam estar em conformidade contratual de privacidade e proteção de dados. Se caso vazar... No caso do jurídico, deixa eu só concluir mais uma coisa. No caso do jurídico, tem até um item a mais, porque ele já tem as normas da OAB. Certo. Então, ele já tem alguma coisa ali diferenciada. Tem um detalhe aqui que é interessante. Por exemplo, o que é agência tem força de lei. Porém, o Bacen não é agência, mas norma do Bacen tem força de lei. CRM não é agência, mas CRM tem força de lei. Então, as normas de determinados conselhos ou de determinados órgãos têm força de lei. E a OAB é uma delas. Nós temos aqui o CREA, nós sabemos bem disso como é que é. Temos o CREA com a gente aqui. Exatamente. Se caso vaza alguma informação do meu terceiro, no caso, eu sou corresponsável por esse vazamento? Sou? Controlador sempre é o responsável. Não tem jeito. Não tem jeito. Se eu queria empurrar agora daqui para frente, eu não vou conseguir, então. Não tem jeito. Não tem jeito. Ok. Beleza. E no caso, os dois, o controlador e o terceiro, que é o operador. Sim. O terceiro é co-controlador.
Terceirizado é operador. Viu, Tadeu? Só complementando também o que o Sérgio está falando, tá? É muito comum, por exemplo, as empresas, principalmente as multinacionais que terceirizam contabilidade, elas se adequam à LGPD ou à GDPR, né? E elas pedem que esse terceiro se adeque também para continuar prestando serviço. Isso é muito comum acontecer também. Legal. Então você força ele, entendeu? Então, assim, um trabalho que a gente acaba fazendo também, muitas vezes, a gente vai atender a empresa X, só que a gente acaba atendendo os terceiros, porque todos eles não acabam tendo que se adequar para continuar prestando serviço para aquele cliente, entendeu? Legal. Muita gente já está começando a receber e-mail das empresas parceiras, dos fornecedores e dos clientes de como que eles estão em proteção de dados, em privacidade de informação. Então, tem bastante gente já se mexendo. Ótimo. Ok. Agora, um detalhe importante que eu vou falar, que é assim, ainda não existe nenhuma empresa no Brasil em compliance com LGPD. Não existe. Se a empresa falar, nós estamos 100% em compliance, desculpa, mas ela está enganada. Enquanto a NPD não for formada, enquanto não forem regulamentados por volta de 53 itens da LGPD, não há como entrar em compliance. Isso tudo vai dar tempo até o ano que vem, quando vencer o período das sanções? Nós estávamos num grupo de discussão outro dia, e estava lá o pessoal da BNT, tinha alguns advogados inclusive de algumas teles, e tinha até um procurador-geral nesse grupo. E saiu essa pergunta. E todo mundo deu aquela torcida de cara, porque ninguém sabe. É difícil. É o que o Cláudio falou. Foram nomeadas 5 pessoas, precisam ser sabatinados pelo Senado, precisam juntar mais 10 pessoas para serem sabatinados, formarem a NPD para fazer a regulamentação. No Brasil... Vai demorar. Entendeu? O silêncio diz tudo. Né? Então, nós não sabemos. A verdade é essa, nós não sabemos. Então, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo a implementação para poder respeitar a determinação legal, e essa implementação nós deixamos com esses itens que precisam ser regulamentados para serem ajustados lá na frente quando eles estiverem disponíveis. Agora, esses itens são fáceis de ser consertados dentro de toda uma implementação bem planejada. É uma questão de ter ela na mão. Não sei se eu fui claro com isso. Entendi. É isso. Ok. Então é isso. Senhores, é isso que a Cláudio, gente... passa a palavra, ou dúvidas, se tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Não, tá. Foi bem esclarecedor. Exatamente. E também, de qualquer forma, nós temos nossos dados aí, caso queiram entrar em contato, tiver mais alguma dúvida, enfim, né? Temos nossos dados, o Tadeu também tem todos os nossos contatos também, tranquilamente. Sim. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Sérgio. Foi bem legal. E agora a gente segue a vida. Nós que agradecemos, obrigado a todos. Esperamos aí ter esclarecido um pouco das dúvidas aí acerca da LGPD, que ainda virão muitas. Tá certo. E não importa o tamanho da empresa, né? Desde 1 funcionário até 1000 funcionários, todo mundo vai ter que se adequar, né? Graças à MEI do Lula, né? Aquele rapaz que resolveu abrir uma MEI ali no Mercadão da noite e contratou o filho para trabalhar, precisa contratar um DPO que custa uma fortuna por mês, né? Ok, tá ok. Como é que vai ser isso? Tá joia. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Uma boa noite para todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.